Estamos de volta com o Clube da Bola de hoje, né? O Clube da Bola pra lá de especial mais uma vez. Eu aqui no comando, Marcelo tirou uma folga e a gente falando de muitas histórias bacanas, muitas mulheres e, claro, de muito futebol aqui, porque esse é o cenário do futebol catarinense. Bem, a história tem mostrado o quanto as mulheres são importantes e contribuem para as conquistas em eventos esportivos. Elas também representam muito bem a cidade de Blumenau, é verdade. Em competições nacionais como handebol, basquete, vôlei, e são justamente as meninas do vôlei de Blumenau, né, do Blue Vôlei, que recebem uma justa homenagem do Clube da Bola, que lembra o quão é difícil a vida de uma atleta. Roda aí. 4 a 5 horas por dia de treinamentos, de segunda a sexta. Trabalho técnico, tático, físico e psicológico. Sim, atleta precisa estar com a cabeça boa para render. Quer um exemplo? A Duda. A gaúcha de 21 anos é mãe, a única do grupo. O Fred nasceu em Passo Fundo. Tem 2 anos e 5 meses e está com a avó, no Rio Grande do Sul, bem longe daqui. Imagina a saudade. O coração aperta, mas a gente está buscando um futuro melhor para ele, né? Então, abrir mão no começo é difícil, mas acho que no futuro vai valer muito a pena. A Márcia é a mais experiente, 34 anos. Já jogou na Finlândia, Tailândia, Portugal, Espanha e Peru. Não deve ter sido fácil ficar longe da família esse tempo todo. Afinal, saiu de São Miguel do Oeste com 13 anos para jogar em Joinville. Assim como todas as profissões, tem seus prós e contras, né? E essa parte de ficar longe da família pesa bastante, é bem complicado. A gente acaba abrindo mão de tudo, né? E a saudade às vezes machuca um pouco. É uma rotina puxada, desgastante, e isso vale também para quem é da casa, para quem começou na base. Olha o exemplo da Poli. 21 anos, começou a jogar vôlei com 11. Toda a sua trajetória, toda a sua formação aqui em Blumenau. Treinos, trabalho, aprimoramento, viagens, estudos, está fazendo direito. Imagina, nesse tempo todo, o que ela teve de abrir mão. É bem complicado. Hoje em dia a gente entende mais, mas quando é mais adolescente era difícil entender que tinha que abrir mão de muita coisa. Os amigos saíam, a gente tinha campeonato todo final de semana, mas eu acho que isso faz boa parte do nosso aprendizado, né? A gente cresce muito aqui e vai levar isso aqui para a vida sempre. Trabalho que requer bastante cuidado, né? Porque nós trabalhamos com o ser humano e elas então têm seus anseios, têm seus afazeres fora também, mas elas são guerreiras, né? E nesse sentido que a gente sempre trabalha, procura fazer um bom trabalho. Essas meninas tomaram um susto quando receberam um convite para disputar a Superliga B. E em uma semana se apresentaram, treinaram, viajaram para Brasília e estrearam com derrota para o principal favorito a uma das 2 vagas. O entrosamento está vindo durante a competição e a 4ª colocação, diante dessas circunstâncias, é motivo de satisfação sim, que pode ficar ainda melhor se a equipe vencer o Osasco neste sábado no Galegão. Nós começamos a nossa trajetória com os pés no chão, sabendo da nossa dificuldade, mas também dos desafios que iríamos encontrar. E aí eu acho não, né? Certamente a vitória vai coroar tudo que as meninas fizeram, né? E, logicamente, uma homenagem, né, ao Dia das Mulheres, que é importantíssimo, principalmente para as meninas que estão aqui no dia a dia ralando. É verdade, né? Essas guerreiras, essas atletas aí que dividem toda a sua rotina com os afazeres de casa, às vezes mãe, e até mesmo com outras situações familiares. Vai aqui todo o meu reconhecimento, toda a minha referência, né? Na verdade, a essas grandes atletas aí do esporte de Santa Catarina. Bem, vamos falar de futebol de novo? Vamos voltar para o nosso foco aqui, para o nosso mundo da bola, porque é Clube da Bola, afinal de contas, né? O assunto agora é Campeonato Catarinense mais uma vez e a gente vai até Itajaí, porque o Marcelo tem os detalhes do Marinheiro pra gente e do Brusque também. Fala aí, Marcelinho. Grazi, novamente de volta aqui do Gigantão das Avenidas, depois daquele bate-papo bacana com as meninas do Marcílio Divas, agora para falar do Marcílio Dias, dos rapazes, dos homens que estão aí na disputa do Campeonato Catarinense. O Marinheiro já classificado, já pensando nas quartas de final, mas sabe que tem que brigar
pelo topo da tabela, até para ter oportunidade, Grazi, de nas quartas de final decidir os jogos jogando aqui no Gigantão das Avenidas. O Marinheiro entra em campo amanhã, domingo, recebe a equipe do Atlético Tubarão aqui no Gigantão. É claro que o Tubarão, time treinado aí pelo Pingo, está numa situação bastante difícil na questão administrativa, na questão financeira, mas a gente sabe que o Atlético Tubarão vai se agarrar com todas as forças às chances que tem em não cair para a Série B. Por isso que o técnico Moisés Egert sabe, junto com seus comandados, que o Marcílio Dias vai entrar em campo aqui no Gigantão com respeito, propondo o jogo, tentando criar as iniciativas. Acho que maior respeito contra um adversário que está numa situação difícil como essa postura, não existe. Amanhã, 4 da tarde, Marcílio Dias e Atlético Tubarão aqui no Gigantão das Avenidas. No mesmo horário, na outra ponta da rodovia Antônio Rai, como eu costumo dizer, o Brusque recebe o Concórdia, o Brusque líder do Campeonato Catarinense. 2 pontos de vantagem para cima do Marcílio, equipe que até aqui está demonstrando o melhor futebol da competição, os resultados mais convincentes também, já que o Brusque bateu o Chapecoense, bateu o Avaí, bateu o Criciúma fora de casa e vem pintando até, por que não, com certo favoritismo para esse campeonato estadual. Mas o técnico Gerson Testoni também tem essa filosofia de respeito, se jogar jogo a jogo, o Brusque pega o Concórdia, que está brigando na parte de baixo da tabela, ali quem sabe por uma 7ª, 8ª colocação, para se classificar às quartas de final. Tem o Moisés, que é um ótimo jogador, um bom atacante de lado de campo, promessa também de um jogo muito legal entre Brusque e Concórdia, 4 da tarde de domingo no estádio Augusto Bauer. Novamente, parabéns a todas as mulheres, foi muito legal participar desse programa com a tua apresentação, Grazi, e claro que a gente se encontra na semana que vem aqui no Clube da Bola. Eu volto contigo. Valeu, Marcelinho. Muito obrigada. Já que ele antecipou a rodada do Campeonato Catarinense, vamos dar uma olhadinha nos confrontos desse fim de semana, porque todos os jogos acontecem no domingo, nesse fim de semana, às 4 da tarde. E a gente vai conferir agora esses confrontos importantes que podem decidir muita coisa já nessas 2 últimas rodadas. Brusque e Concórdia se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde, como eu falei, no estádio Augusto Bauer, em Brusque. No mesmo horário tem mais um confronto importante aí também, Avaí e Juventus. O Avaí praticamente, cumpre tabela, mas o Juventus tá na luta, tá na briga também. Amanhã na ressacada, portões abertos para as mulheres, Todas as mulheres podem entrar de graça no clube, olha só que bacana. Outro confronto também às 4 da tarde, domingo, Marcílio Dias e Atlético Tubarão, no estádio Doutor Hercílio Luiz, em Itajaí também. Mais um confronto, Chapecoense e Joinville, o Juca falou, o Badá também falou, a gente vai falar mais agora, às 4 da tarde na Arena Condá, em Chapecó, no oeste do estado. Confrontos importantes aí de uma rodada bem importante também. Outro jogo que fecha a rodada, Criciúma e Figueirense, amanhã às 4 da tarde no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. Tá aí os confrontos desse fim de semana, de mais uma rodada, antepenúltima do fim aí desse turno, que praticamente vai definir as quartas de final, Já tem 3 times já garantidos, 8 times participam dessa fase, dessa reta final do Campeonato Catarinense. Vamos falar um pouco mais com o Fábio Machado agora aqui, Fabinho, porque a gente pode falar desses confrontos que tem Avaí. Cumpre tabela, o Avaí, o Figueirense acaba lutando aí por uma situação também de classificação diante do Criciúma, que também está na briga, Não, ninguém vai cumprir tabela, É preciso falar, mesmo a equipe que esteja classificada, porque a importância de ter uma boa colocação. O jogo de volta em casa, isso é importante? Porque, claro, é de extrema importância. O Betão, inclusive, respondeu isso ontem na coletiva do Avaí. É de extrema importância. A gente viu o Avaí ano passado. O Avaí ano passado decidiu em casa. Claro que era jogo único, era diferente. Com o Criciúma, a torcida apoiou ali, foi aquele empate. O Avaí até, alguns momentos, foi dominado pelo Criciúma. Nas penalidades, eu acho que valeu a força da torcida contra a Chapecoense também. Esse ano tem um diferencial, que você joga fora e você joga em casa. E a vantagem é sempre trazer o jogo para dentro de casa. Então, quem ficar agora entre os 4 primeiros, garante, pelo menos nas quartas de finais, um jogo decisivo dentro de casa. E depois vai ter aí os confrontos. Então, esse campeonato, apesar de a gente ter criticado muitas vezes o regulamento, mas é aquilo que eu disse no programa Clube da Bola, no início. O calendário do futebol catarinense, ou de qualquer campeonato estadual, Grazi, ele vai diminuindo a cada ano. E aí vira aquela história do cobertor curto. Não tem jeito. Você não tem como agradar, fazer um regulamento que vai agradar todo mundo. Mas esse, ele é muito interessante. Classifica 8. Claro, classifica todo mundo. A Chapecoense aí pode, com uma vitória, se classificar. Pode acontecer isso. Só que tem um detalhe. Depois, a Grazi falou no começo aqui, e é extremamente interessante isso. Nós vamos ter um outro campeonato.
Aí você vai esquecer a primeira fase, aquela equipe que foi mal, ela dá aquela movimentada, né? Ela dá aquela reorganizada. Não, pessoal, agora começou tudo do zero, vamos partir para cima dos caras. De repente aquele time que está bem, está voando, pega um dia que nada dá certo. Então, tanto que o jogo amanhã, o certo, o normal seria ter jogo hoje, ter 2 jogos hoje, ter 3 amanhã. Mas como todos os jogos acabam valendo entre si, as duas últimas rodadas serão todas no mesmo horário, porque um jogo influencia o outro na classificação. E vale a pena, né, Fernanda? Vale a pena. Exatamente, não só por jogar em casa, né, Fábio? Teoricamente, a tabela que o primeiro joga com o oitavo, Exatamente. então, teoricamente, tu tá jogando com um time mais fácil de se enfrentar. Então, acho que todos ainda estão disputando esse campeonato, né, é importante. E falando em Chapecoense, né, porque daí a gente olha, realmente uma das críticas é, classifica todo mundo, vai jogar para cumprir tabela, né? Realmente quem quer cair vai fazer muito esforço para cair. Vai fazer esforço. E a gente falando em toda essa situação que a Chapecoense está vivendo, ela está fazendo esforço, mas com uma vitória pode ser que ela se escape. Então, assim, a única coisa desse regulamento, né, que fica devendo é isso, né? Que pode fazer um campeonato pífio e não acontece assim, nada de repente, depois né? pode igualar todo mundo. Até eu vou trazer aqui um dado histórico. O último campeonato, viu, Grazi, parecido com esse, foi o de 1992. O Avaí se classificou na 8ª posição e o Brusque na 7ª. Só para resumir, os dois foram para finais. Olha só. Os dois, no 8º e na 7ª, foram para finais. Eu lembro que o Avaí eliminou o Criciúma, que tinha sido campeão dos turnos todos e era o atual campeão da Copa do Brasil. Mas é aquela história, é aquele dia que nada dá certo, a gente pode ter surpresa na outra fase. Já tivemos regulamentos em que o campeão do turno, o campeão do segundo turno não foi campeão do campeonato, então esse regulamento está muito bom, vai ter aí vários jogos aí que já foi pior, né? Já teve. Vai ter. Teve mais absurdos. Só para resumir, nós vamos ter várias decisões na outra fase. E eu acho que a Chapecoense, falando ali também, eu acho que a Chapecoense escapa. A Chapecoense tem, teoricamente, nessa rodada o jogo mais fácil, que é com o Joinville, né? Concórdia enfrenta o Brusque, fora de casa, e o Tubarão enfrenta também fora de casa o Marcílio Dias. Então, e o último jogo, o Tubarão e o Chapecoense se enfrentam, então o Chapecoense tem tudo ainda para se escapar e se classificar. Parte de baixo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá então para o nosso giro estado ali para falar sobre esses confrontos importantes. Eu iria teoricamente para Chapecó primeiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos para o norte do estado, até porque depois eu explico por que a gente não vai falar da Chapecoense já e vamos falar assim do Joinville, esse confronto entre esses dois times aí nessa rodada de extrema importância, né, Juca? Vamos falar com o Juca agora lá em Joinville, porque o Jack obviamente tenta essa classificação, tá quase lá, né? 10 pontos, ali tá no meio da tabela, na 5ª colocação, mas obviamente precisa de um bom resultado para garantir tudo. É isso, Juca? Eu acho, Grazi, sinceramente, que com até 9 pontos o 8º colocado vai se classificar, até porque o Juventus tem confronto difícil fora de casa, o Tubarão e Chapecoense se enfrentam, a mesma coisa acontece com o Juventus. Até o Juventus se bobear, se não pontuar mais com os 8 pontos que ainda tem, pode ser que se classifique. É claro que isso vai depender, né? Mas tem confrontos dificílimos. O Tubarão pega o Marcílio Itajaí, difícil. O Concórdia vai pegar o Brusque. Em Brusque é muito difícil, enfim. Já o Joinville precisa dessa vitória. Por que o Joinville quer vencer a equipe da Chapecoense? Porque, pessoal, nas contas que tem, o Joinville com 10, vencendo lá a Chapecoense e conseguindo um resultado positivo contra o Criciúma, vai a 16 pontos e aí sim, matematicamente, conseguiria a 4ª vaga. E a 4ª vaga você consegue fazer o segundo jogo em casa. Por isso que para o Joinville, para as pretensões, Grazi, nesse momento é fundamental o jogo contra a Chapecoense, mas vai ser uma pedreira. A Chapecoense, se para o Joinville é um jogo, entre aspas, para definir se vai ficar em 5º, em 4º, ali brigando por essa posição, para a Chapecoense é jogo para escapar do mata-mata, aquele mata-mata desgraçado contra o rebaixamento. O Badá falou muito isso, falou bastante da semana, foi muito bem, pessoal. A torcida de Chapecó também, a gente acompanha alguma coisa à distância nas redes sociais. O pessoal está completamente envolvido justamente para isso, para tentar tirar a Chapecoense dessa situação. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, daqui a pouco a gente volta com o Badá lá. O catarinense está me lembrando aquele Brasileirão de 2004, 2003 ali, lembra? O Santos ficou em 8º, o Curitiba ficou lá em cima, o Santos se classificou no apagar das luzes, foi lá e foi comendo todo mundo e terminou campeão brasileiro. A Chapecoense vai ficar em 8º,
vai pegar o Brusque, que é primeiro, aí mata-mata, a camisa pesa e o restante a gente sabe que vai acontecer. Então, Grazi, vai ser um jogo bem difícil, mas o Joinville ainda tem essa pretensão na cabeça, essas contas matemáticas. Vencendo a Chapecoense lá vai a 13 e conseguindo um resultado bom contra o Criciúma, que a freguesia aqui na Arena Joinville, ela é eterna e vai permanecer eternamente, o Joinville chega aos 16 pontos e aí sim dá para pensar num possível quarto lugar. O problema é que o quinto daí pode ser o Figueirense e jogar contra o Figueirense sempre é muito complicado. Grazi. Tá certo, Juca. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o oeste do estado para falar qual é a opinião do Badá sobre esse confronto, né? Todo mundo tá falando que a Chape vai se salvar dessa história toda, eu acredito também, é a nossa expectativa, mas você que sabe tudo, Badá, eu só escuto você, só você manda aqui. Eu queria ter o otimismo do meu querido, meu ídolo, meu irmão Juca Miguel, né? Porque tá otimista, já tá colocando a Chapecoense como classificada e já passando pelo Brusque. Não é bem assim, não é bem assim. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu vi até agora. E aquilo que a gente viu até agora é uma Chapecoense que está jogando muito pouco futebol e que precisa melhorar muito para classificar, para sair da lanterna, sair da zona de rebaixamento e depois pensar em algo mais dentro do campeonato. É claro, concordo com o Fábio, concordo com a Fernanda, com o Juca, de que depois no mata-mata é outro campeonato. O mata-mata ele é mais emocionante, mas nem sempre é mais justo. Então, não adianta, a gente não pode sofrer por antecipação. Primeiro vamos esperar o jogo do Joinville amanhã aqui, tentar fazer o dever de casa, fazer as pazes com a torcida, fazer as pazes com a vitória, coisa que até agora não aconteceu com a Chapecoense. Então, respeitar o Joinville, vem com um time muito experiente, numa condição muito favorável, está com 10 pontos, já está praticamente classificado para o mata-mata entre os 8. Então, a responsabilidade maior, de novo, é toda ela da Chapecoense, que precisa da vitória, para melhorar o ambiente, para acalmar o ambiente, para a diretoria ter mais confiança nos próximos passos que vai dar para reformular o futebol da Chapecoense. Então, se faz urgente e necessário uma vitória e esperamos, com todo respeito ao Joinville, que seja amanhã, porque é um confronto tradicional de dois clubes que já decidiram muito campeonato catarinense, que já foram da elite do futebol nacional, mas que não atravessam bom momento. O Joinville, a gente sabe, nos últimos anos aí tem sofrido bastante, o Juca sempre fala a respeito disso, a Chapecoense também, com enormes problemas dentro e fora de campo. Então, a gente fica sempre na esperança de uma retomada, quem sabe, já a partir de amanhã. E uma novidade legal aqui, um abraço, estou interagindo aqui com o nosso querido Carlinhos, ele é o mascotinho da Chapecoense, o índiozinho, ficou muito conhecido, é muito conhecido, né, Carlinhos? Pois ele vai recepcionar amanhã, e isso é uma bonita iniciativa, o Eduardo, que é o mascote do JEC. Então, vão confraternizar, vão almoçar juntos e depois vão junto para o jogo. Esse é um exemplo bonito. Um abraço para o Carlinhos, um abraço para o Eduardo. E um abraço também que está nos acompanhando no Dia Internacional da Mulher, a nossa querida Vanusa Palaoro, a Duda, que é esposa, viúva do nosso eterno e saudoso Sandro Palaoro. E ela está dando os parabéns para 2 aniversariantes, filhos de coração dela. Não são filhos biológicos, mas considera os meninos aí como filhos da Vanusa e também do Sandro, né, que é o Diogo Severo Leite, que é daqui de Chapecó, está de aniversário hoje, e também, esse é mais conhecido de todos nós, o Rafael Rodolfo Maciel, que é de Florianópolis, por demais conhecido da Crônica Esportiva. O Rafa está de aniversário hoje também. Parabéns, então. A Duda, Rafa, está mandando um abraço para você e também para o Diogo pelo aniversário que vocês estão completando hoje. Voltamos aí com a Grazi e depois vamos finalizar a nossa participação daqui do Chapecó. Não, segura aí, porque eu falei justamente para você ficar aqui com a gente. Você já falou do Sandro Palaoro aí, né? O presidente, ex-presidente, saudoso Sandro Palaoro, ex-presidente da Chapecoense, né? Essa semana, viu, Badá, foi lançado aí em Chapecó também, aqui em Florianópolis, em todo o estado, o livro Unidas para Sempre, que é uma visão do prefeito aí de Chapecó, né? Luciano Burigon, se eu não falei errado o nome, mas eu acho que é esse mesmo, o Burigon ainda tá certo. Luciano, e com a narrativa escrita do nosso conhecido jornalista Paulo Ehler aí, que fez esse lançamento desse grande livro, né, que mostra justamente essa convivência entre Brasil e Colômbia, entre Brasil e Medellín, né, a gente sabe do acidente. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, que é um livro que marca a história aí de tudo que aconteceu, de tudo que a Chape vem vivendo, né, de toda essa história, e com personagens, obviamente, que viveram tudo isso de tão perto.
É verdade. O livro ele foi lançado num primeiro momento aqui em Chapecó, foi no dia da véspera do jogo da Chapecoense contra o Avaí. Então foi dia 21 de janeiro aqui em Chapecó, dia 22 começou o campeonato. Inclusive encontrei com o presidente Francisco Batistotti aqui no shopping, ele também compareceu aí no lançamento. E esse lançamento foi em Florianópolis, né, num shopping de Florianópolis durante essa semana. Aí está aí o prefeito Luciano Boligon e também o Paulo Heller. Está aí o nosso querido amigo Paulo Heller, que por muitos anos foi nosso colega aqui na NDTV. Então é um livro muito bonito, que conta até principalmente o prefeito Luciano Boligon, porque ele viveu de muito perto isso. Na verdade era para ele estar no avião, ele estava em São Paulo, aí por ajuste de agenda, vamos dizer assim, ele, aquele, na época ele era presidente de honra, o Plínio Davi Denis Filho, o Maninho, também estava lá em São Paulo, juntamente com o ex-deputado Gelson Miriz. Os três eram para estar no voo, era para estar no avião, que iriam acompanhar a delegação da Chapecoense lá para a Colômbia, para o jogo final da Sul-Americana. E aí, por uma questão de agenda, tinham um compromisso na manhã do dia seguinte, na manhã da segunda-feira lá em São Paulo, aí eles permaneceram em São Paulo e iriam depois de voo de carreira. E aí aconteceu tudo isso e o prefeito Luciano Boligon chamou a responsabilidade, foi um dos primeiros que chegou lá na Colômbia para encaminhar todo tipo de assunto que se fazia necessário em relação às vítimas e os sobreviventes também. Então o prefeito Luciano Boligon, inclusive na identificação de corpos, né, foi uma missão árdua do nosso prefeito aí, e ele decidiu colocar tudo no livro justamente para reforçar esta união entre Chapecó e Medellín, unidas para sempre. Jamais vai se esquecer este episódio aí envolvendo a delegação da Chapecoense. Badazinho, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Tá aí um grande livro, todas as livrarias aí do estado, vale a pena, uma grande narrativa do nosso jornalista Paulo Heller. Bom, neste domingo, mais uma vez, uma mulher aí na parada, 11 horas da manhã, estreia um novo Domingo Show com a apresentação muito especial dela, Sabrina Sato. Vamos dar uma olhada? Se você quer alegria, vem com a gente. Tomei banho por sua causa. Dá um close aí. Fui buscar o game mais louco do Japão pra vocês. Esses dois japas vieram ajudar nesse game cheio de celebridades. Que vocês vão descobrir quem são quando assistirem meu programa. Sabrina também vai dar uma forcinha para casais que sonham com um grande dia. Meu coração tá mil. E olha só quem vai marcar presença na nossa estreia. A Rainha Xuxa. Essa aqui é a cara do domingo, ó. Gretchen. E o fenômeno da internet, DK. Me chamaram, eu tô aqui. Amanhã, 11 da manhã. Atrações imperdíveis no novo Domingo Show. Com Sabrina Sato. YouTuber imperdível, você não pode perder 11 horas da manhã, Sabrina Sato com todos esses convidados aí maravilhosos. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação, com as considerações finais e tem homenagem para as mulheres, segura aí.